Bom, a história desse relacionamento poético com Santa Teresinha, ou simplesmente Teresinha, é que eu, desde há muito tempo, me dedico à leitura a propósito da doutrina do Carmelo. Iniciei com Santa Teresa de Ávila e agora imaginei, inspirado pela obra de Santa Teresinha, os seus manuscritos, a história de uma alma, inspirado também nas suas cartas, nas suas poesias, eu sonhei que pudesse escrever com ela novos poemas dela a propósito de temas que ela mesma já desenvolvera. Então, peguei excertos da obra dela e, ora, ela escrevia novos versos a respeito disso, aliás, escrevia poemas sobre aqueles excertos da sua obra, até dos seus poemas, e eu também fazia algumas estrofes, alternadamente. Ora ela escrevia, ora eu escrevia. Então, trata-se de uma parceria nos limites tão luminosos que nos permite fazer na poesia. A liberdade poética me permitiu essa aventura. O exercício da liberdade poética já nos aproxima dessa possibilidade de atuarmos em qualquer campo do conhecimento, porque, vamos dizer, os dons da poesia eles já são libertários, já são mesmo ousados por natureza, sem perder aquela dignidade, não é, que o poeta tem que exercitar. Não pode se, vamos dizer, não se pode escrever aquilo em que profundamente não se acredite, em que profundamente não esteja o espírito poético alicerçado, amparado pela técnica que a poesia já tem de muitos séculos, né? Então imaginei que de manhã, por exemplo, e isso aconteceu muitas vezes, mais de manhã, pegava a página em branco, fazia uma pequena oração, pegava o excerto da poesia dela, quer dizer, o trecho da poesia dela, não da obra dela, às vezes poesia, mas mais dos manuscritos dela, da história de uma alma, que é uma obra monumental. Pegava aquele excerto, meditava, aí disse, bom, agora ela vai escrever sobre isso. Então ela se reportava, são 3 estrofes sempre cada poema. Então, ora ela inicia, ora eu inicio. De maneira que nós sempre temos uma presença dela, minha, dela, ou então presença minha, dela e minha, assim alternadamente, desenvolvendo esses temas. Então a minha alegria foi com essa ousadia que me dá a plenitude poética, o dom poético, que já exercita há muito tempo, não se trata de autoendeusamento. O próprio valor da poesia em si me proporcionou esse sonho de saber, de sentir, que ela escrevia uma estrofe, eu escrevia outra. Eu escrevia sobre, aprofundando os temas que ela já desenvolvera. Eu não conheço nada sobre psicografia, não me detive nisso. Sei que existe o valor da grande concentração mental a respeito de qualquer tema que se tem. Então o homem se debruça com todos os seus dons, com a força da sua mente, da sua imaginação, do seu coração, da sua fé, no campo da poesia, por exemplo, e daí ele atrai uma espécie de transmigração mental, que é a palavra que eu uso neste livro, um processo de transmigração mental, se tem a certeza de que aquilo poderia ser realmente dito pela pessoa, mas nunca me senti, e nem quero cogitar disso, que esteja escrevendo no campo da psicografia, não. Se alguma acha que foi isso, mas eu não pensei nisso, não quis saber disso. Meu caso era um ato de amor, de sensação, de bem-querer e também de fascinação pelo que escreveu, que eu desenvolvi pelas outras liberdades que já venho exercendo, já não sou tão novo, desde 15 anos eu escrevo, quer dizer, a própria poder da poesia, né, me deu essa possibilidade, essa força de poder imaginar isso. Os temas sobre os quais Teresinha e eu nos debruçamos são todos eles pertencentes à mística, à ascese,
a espiritualidade do Carmelo, a doutrina teresiana, que é uma doutrina que tem os aspectos, as marcas muito, não digo exclusivas, mas muito expressivas, e realmente se enquadra na obra de espiritualidade mística, né? O Carmelo escreveu na história da Igreja uma página inapagável através da compreensão de que a oração é uma força transformadora, uma força altamente benéfica e salvadora. Então, as monjas do Carmelo vivem orando e sabem, têm a certeza que elas atuam no mundo através da oração. Oração pela salvação das almas, oração pela paz e pela alegria no mundo. Então vivem desde o tempo de Elias, tempos ancestrais da espiritualidade cristã, depois no século XVI com Santa Teresa de Ávila e depois com tantos outros santos que cresceram à sombra do Carmelo, vai se dando ao mundo essa contribuição salvadora. E então espero que o meu livro tenha alguma coisa, algum benefício, não por mim, mas porque se trata de escrever versos sobre o que Teresinha deixou escrito, dando também oportunidade, pelo poder da poesia, de que ela mesma escreva novos versos. Então vai se ver aí que toda a obra é perpassada pela fisionomia espiritual dela, pelo seu sorriso, pela sua bondade. Então, ao publicar esse livro, quero que chegue aquelas irmãs que estão na clausura, que convivem diariamente com a obra de Santa Teresa, mas aqui, de Teresinha, mas aqui é uma novidade, que elas vão receber, através dessa liberdade poética, novos versos escritos pela Santa. Mas não só as monjas, há quem vive a espiritualidade cristã, os seus devotos, que são muitas as paróquias de Santa Teresinha, é um furacão de glória, como já se falou, uma santa que descomplicou, vamos dizer assim, a teologia, transformou tudo num pequeno caminho, um pequeno caminho que não é de abandono, de entrega total à mão de Deus, às mãos de Deus, e isso não é uma fuga nem uma acomodação, é um caminho de força, de coragem, de renúncia diária, mas tudo no sentido de confiança e de abandono nas mãos de Deus. Teresinha nasceu na cidade de Alençon, na França, de uma família muito religiosa. Aliás, os pais dela foram beatificados há pouco tempo. Viveu em Alençon poucos anos, logo depois que a mãe morreu, ela se mudou para Lisieux. A cidade dela, onde ela nasceu, é Alençon, mas viveu a maior parte da sua vida em Lisieux, por isso é chamada Teresinha de Lisieux. Ela viveu apenas 24 anos, 9 anos enclausurada no Carmelo, como carmelita. Aliás, ela desejava tanto ser carmelita que foi a Roma, pediu do Papa para ser carmelita com 15 anos. Não era admissível isso na época, o Papa não disse que não, nem que sim, disse que ficava com um bispo, com autoridade paroquial. Ela insistiu e foi recebida no Carmelo com 15 anos. Viveu apenas 9 anos, mais porque morreu aos 24 anos. E muito doente nos últimos anos. Contraiu uma tuberculose, que a fez sofrer muito e, durante esse sofrimento, nunca perdeu a graça do seu sorriso. Um dos motivos que me inspirou o título do livro, Teresa lhe dizia o sorriso da luz, é porque realmente era uma santa sorridente. Ao perdoar, ela sorria, ao prestar serviços, ela sorria. Essa era a maneira de ela amar as pessoas. E ainda é necessário que se diga que, embora a grande força do seu coração
dirigia-se para Deus, na verdade, também ela vivia esse amor no dia a dia, junto com as pessoas. Quer dizer, tinha o coração completamente entregue a Deus, mas vivia, como sinal desse amor, ela vivia essa afeição maravilhosa, vivia junto com as suas noviças, que ela foi mestra de noviças, com as outras irmãs, exercitava esse amor diariamente, essa entrega absoluta. Agora, pode-se dizer aí que Santa Teresinha, ela tinha um grande coração. Se teve uma grande fé, tinha maior ainda era o seu coração. Grande a sua fé, maior ainda o seu coração. É uma santa do amor, do abandono e do sorriso. 24 anos que escreveram na história da igreja uma página inapagável. Milhares e milhares de livros, de bibliotecas de teologia, tudo isso foi enfechado, configurado no seu chamado pequeno caminho. O pequeno caminho dela que dizia, eu quero um ascensor, uma coisa para chegar diretamente a Deus. Quero um caminho curto, reto, e através disso, essa doutrina dela, chamada pequeno caminho, não se diga que seja assim, é facilitado do ponto de vista, vamos dizer, teórico, mas na verdade, na prática, é um caminho de coragem, de força, de decisão, mas não deixa de ser um caminho curto, porque não se complica, não é, com grandes indagações. Ela realmente conhecia os maiores escritores da igreja, lia Santo Agostinho, lia muito Santa Teresa, lia principalmente os evangelhos, mas através de um dom que Deus deu para ela desde criança, ela formulou todas as suas altas formulações, foi uma espécie de síntese de tudo isso, uma síntese amorosa, confiante, confiança em Deus, abandono completamente nas mãos dele. Mas isso, volto a dizer, um verdadeiro caminho de renúncia, de abnegação diária, de amor diário. Eu já estou escrevendo realmente de Ávila a Lisieux, o Encontro das Teresas. Será um romance em que vou ao século XVI, converso com Teresa espanhola e pergunto se ela quer ir ao século XIX visitar Teresinha. E nisso transcorre, e nós estamos ainda na 40ª página, ainda não se pode falar que eu tenho uma ideia geral do que vai ser o livro, ainda tem muito caminho pela frente, mas nós temos essa ideia de promover esse encontro delas. Lá em Lisieux, vou a Ávila, convido a espanhola, ela diz que sim, vamos conversar lá em Lisieux. Não é? Então é isso dentro dessa liberdade que o poeta tem. Estávamos no final de julho, Tenório, jornalista Suelen e eu, estávamos vendo, o livro estava pronto, quando é que nós vamos lançar? E olhamos o calendário, setembro, não, mas aí já a Semana da Pátria, dia 12, dia 18, chegamos, Tenório disse, dia 24 está bom, muito bem, marcamos para dia 24. Como eu estou pesquisando ainda sobre o próprio romance que vou fazer, o Encontro das Teresas, eu me deparei com muita felicidade que dia 24 de agosto foi a data em que se rezou a primeira missa no Carmelo de Lisieux, em 1838. Fiquei feliz por essa coincidência, isso aí dá coisa para muita indagação, as forças misteriosas, como se queira chamar, mas o certo é que eu fiquei satisfeito. Bom, não parou aí. Alguns dias depois, pesquisando mais, já verifiquei, já tinha passado por isso há muito tempo, que eu conhecia, já lia as fundações de Santa Teresa, mas o certo é que uma data me chamou a atenção. O Carmelo de São José, que foi o primeiro Carmelo da Reforma Teresiana, foi dia 20, foi inaugurada a primeira missa, a inauguração dele foi dia 24 de agosto de 1578, quer dizer, no século XVI, 24 de agosto, lá na fundação do Carmelo, o primeiro Carmelo da Reforma e depois o primeiro Carmelo de Lisieux. Eu achei fantástico isso. Isso me dá alegria. Você pesquisou para fazer esses textos e houve pesquisa também logo, né? Você esteve
Eu estive várias vezes na Espanha para acompanhar, vamos dizer, para presentificar a obra de Santa Teresa na minha vida. Eu conheço a obra dela desde que eu tinha 18 anos. Depois de ler bastante, escrever até um monte de artigos aqui na imprensa de Manaus, eu passei à Espanha. 7, 8 vezes eu fui à Espanha. Né, para ir a Ávila, para ficar presente, a viver a minha fé, a admiração que eu tenho. Muito bem. E agora, quando escrevi o livro de Santa Teresa de Lisieux, eu pensei até em levar o meu livro, como já tive a oportunidade de levar o meu livro Teresa de Ávila, O Êxtase da Muralha, eu levei alguns exemplares e deixei lá no Carmelo de Ávila, não é? Deixei lá na prefeitura e no Mosteiro da Encarnação e no Mosteiro de São José. Pois bem, mas o livro não ficou pronto e a organização da minha família era para viajarmos em julho, o livro não dava para ficar pronto. Eu estive em Lisieux, tirei lá fotos, vivi aquilo, e agora terei a oportunidade, se Deus quiser, de levar alguns exemplares, como eu fiz com a outra santa. Eu, primeiro, sempre gosto de dizer que o Clube da Madrugada teve uma influência muito determinante na minha vida. Nomes como Sebastião Noronha, como Jorge Tufi, como Aloysio Sampaio, Arthur Ingrácio, Jefferson Pérez, o pessoal todo que conhecido da literatura, mas tiveram muita influência na minha vida no sentido de exigirem. Noronha me exigia muito, você tinha que conhecer bastante literatura, até música clássica. Eu assumi o Banco do Brasil, tive que me afastar do clube. Naquela época eu tinha 18 anos, 19 e tal. Quando eu voltei, afinal, fui admitido no clube. Então, a primeira grande influência que eu posso assinalar é a própria convivência, o ambiente do clube, que era um ambiente tido como boêmio, mas, na verdade, se estudava muito. O Noronha e outros eram exigentes, Luiz Bacelar, com quem convivi muitos e muitos anos, me emprestavam livros, já leste aquilo, já disse o que, não li, toma o livro e tal, como era aquele debate, Fernando Pessoa, já leste, não sei o que. Então, foi muitos anos de estudo. O sujeito não se... Existe uma aura de boemia, porque de noite a gente coisa, mas ali era o seguinte, estava se tomando uma cerveja, coisas, e conversando muito sobre literatura, trocando informações, era uma universidade livre. Muito bem. Depois eu fui me afeiçoando a um grande escritor que só se conhece por causa do Pequeno Príncipe. Na verdade, Saint-Exupéry é um monumento, o livro dele, Cidadela, é inesgotável. Voo Noturno, Terra dos Homens, e outro padre também, jesuíta, Teilhard de Chardin. Esses, Saint-Exupéry e Teilhard de Chardin, vamos dizer, me deram um fulcro, um ponto de sustentação que me serve para tudo. A obra de Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, por exemplo, Oração das Coisas, me deu isso. Depois me encontrei com a literatura, com a obra de Santa Teresa, aí já tenho mais de 20 anos, 25 anos, já estou coisa. Aí fiquei com esse tripé, vamos dizer assim. Depois de ter isso, eu comecei a me aprofundar também na vida, as encíclicas papais, as vidas dos santos, a ponto até de ter, como tem até hoje, um programa na Rio Mar, de 5, 6 minutos diário, que eu falo sobre as doutrinas, a doutrina da igreja, a vida dos santos, né, determinados assuntos próprios da doutrina cristã. Então, que se eu pudesse, no campo da poesia, eu tenho que também referir a influência, não digo nem assim teórica, mas a presença magnífica, amável do meu amigo Alencar e Silva, que a gente chama de Neto. O poema é o poeta Alencar e Silva de Luna Marga, não é? O grande autor de tantos livros que faleceu há uns 2 anos atrás. A presença dele na minha vida foi determinante, porque nessa questão da literatura também existe a influência, além da influência literária propriamente dita, tem aquela influência do ombro a ombro, do compartilhamento de sonhos, de inquietações. Então, Alencar e Silva é um nome muito importante. Também Carlos Drummond de Andrade, cuja obra conheço bem,
me deu um grande estímulo ao se referir ao Sermão da Selva, deu lá a opinião dele, que até hoje eu uso nas edições que vão se sucedendo. Outros poetas como Jorge de Lima, Murilo Mendes, todos esses grandes nomes do modernismo brasileiro, me afeiçoei a eles. Mas os meus autores de cabeceira, volto a dizer, sempre retorno a Saint-Exupéry, sempre retorno a Santa Teresa de Ávila, sempre retornarei agora a história de uma alma de Santa Teresinha, sempre retornarei a Teilhard de Chardin.